Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam aí inundando o seu coração, trazendo paz, direção de Deus para a sua vida. Mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Podemos agradecer porque estamos vivos, porque temos o nosso próprio corpo, porque temos alimento, porque temos água, porque temos condições de trabalhar, de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família. Tudo que existe foi feito por Deus. Então, desde um copo d'água até algum bem mais precioso, tudo vem de Deus e exige gratidão. Você já agradeceu hoje pela água que você toma? Pois é, foi Deus que criou a água. Foi Deus que criou o ciclo da água, as condições para que a chuva venha. Tudo vem do Senhor. Nós existimos por pura graça e misericórdia e bondade de Deus. Nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos das mãos de um hábil e amoroso Criador que nos gerou, que nos ama, que tem propósitos para a nossa vida. Que o seu coração e o meu possam estar cheios de gratidão nesse dia, porque a gratidão ela é o terreno fértil para Deus realizar a sua vontade. O devocional de hoje, a nossa parábola que nós vamos meditar hoje, fala também sobre gratidão. Está em Mateus capítulo 21, versículo 33 em diante. Chama-se a parábola dos lavradores maus, ou dos maus inquilinos, em outra tradução. Eu quero dizer que essa parábola de Jesus, ela é uma daquelas parábolas que a gente chama de cosmovisão. O que é cosmovisão? É uma visão de mundo. A partir desta parábola e de outras semelhantes a ela, Jesus apresenta um resumo da história da humanidade, um resumo da história da queda do homem e da justiça de Deus, da obra de salvação. Então ele usa de figuras, de exemplos, de histórias para falar de uma história muito maior, que é o que está acontecendo no nosso planeta, nos últimos séculos, milênios. Diz assim: atentai para uma outra parábola. Havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha. Ele a cercou com uma sebe, são arbustos, árvores, e construiu nela um lagar. O lagar é o lugar onde se pisa a uva para fazer o suco, o vinho. Edificou ainda uma torre e então arrendou-a a uns trabalhadores. Arrendar significa alugar aquele terreno em troca de uma parte da colheita, e depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e poderemos nos apoderar da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que será que fará a estes lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados
e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Olha que texto, hein? Que riqueza em 13 versículos. Lemos do 33 até o 46 de Mateus capítulo 21. Queridos irmãos, o que representa a história desta terra que foi dada a alguns trabalhadores como arrendamento? Representa a própria história da humanidade. Deus criou um planeta perfeito. Deus criou um mundo perfeito. Deus colocou os seres humanos aqui para o representar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que Deus exigia? Qual era o pagamento? Deus exigia que nós o honrássemos, o obedecêssemos, porque somos sua criatura, fomos feitos por Ele, somos dele e para Ele, fomos feitos à sua imagem. Ele exigia que nós honrássemos o seu próprio nome, respeitássemos a sua pessoa e lhe conferisse o louvor, a gratidão por tudo que Ele fez. Que vivêssemos de modo digno, porém a humanidade revoltou-se contra Deus e disse: este mundo é nosso, vamos fazer dele o que nós bem quisermos. E deixamos de render a Deus a gratidão, o louvor. Começamos a achar que o que tínhamos veio de nós mesmos. Veja que essa atitude egoísta, essa atitude de pensar que o que temos é nosso, que foi o meu trabalho, que foi a minha mão, de não agradecermos ao Senhor pelas pequenas coisas. Quando fazemos isso, quando murmuramos, estamos nos assemelhando ao próprio Adão e Eva lá no paraíso, que ao invés de render glórias ao Senhor e de viver uma vida de gratidão e obediência, passaram a procurar caminhos próprios para fazer as coisas do seu jeito, como esses trabalhadores maus. Quando o Senhor da terra enviou os seus servos para dizer: ei, mandem a parte que é devida a Ele, eles bateram nos servos, eles mataram os servos. Do que está falando aqui? Quem são esses servos de quem Jesus está falando? São os profetas de Deus. São homens e mulheres que falam da parte de Deus. E a Bíblia diz que o primeiro profeta foi Abel. Abel, que fez um sacrifício de sangue, e ele foi morto pelo seu irmão Caim, que queria fazer um sacrifício mais leve, que não exigisse abrir mão de algo precioso. Assim, de geração em geração, passando por Noé, passando por Moisés, passando por Isaías, Jeremias, passando por Elias, Eliseu, por tantos profetas, até João Batista, Deus enviou homens e mulheres, geração após geração, para anunciar quem é Deus e para dizer aos homens que se arrependessem do seu caminho torto e rendessem a Deus o devido louvor e rendessem a Deus a devida adoração.
mas as pessoas mataram os profetas. As pessoas criaram uma religião falsa, uma religião centrada em si mesmos, e deixaram Deus de lado. A própria religião do povo de Israel naquela época em que Jesus veio, ali com os escribas, os fariseus, os sacerdotes, era um sistema que buscava glória para si mesmo e não a glória de Deus. Na verdade, o grande problema da humanidade é buscar glória para si mesmo e deixar de lado a glória daquele que é o único digno de louvor, o único digno de adoração. Tudo tem a ver com isso. Então, depois de enviar os profetas, Deus envia o seu próprio Filho. É disso que Jesus está falando quando ele diz que o dono da terra enviou o próprio Filho, mas os lavradores maus mataram o Filho. Sim, mataram Jesus também numa cruz. Mas essa pedra rejeitada, essa pedra que foi rejeitada, como diz a profecia bíblica, se torna pedra angular. Essa profecia está no Salmo 118, versículo 22 e 23. Fala da pedra rejeitada, aquela pedra que foi tirada e ninguém quis, Deus escolheu ela para ser a pedra de esquina, a pedra mais importante de uma nova construção do seu reino. O Filho de Deus, o próprio Cristo, vai restaurar a vinha ao seu dono, vai restaurar a terra ao seu dono, que é Deus. E a humanidade finalmente viverá conectada com Ele, o único digno de todo louvor, e viverá para a sua glória. Viveremos para a glória de Deus, porque tudo tem a ver com isso, com restaurar a glória daquele que merece a glória, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Aqui Jesus revela o sentido do Evangelho, o sentido de toda a obra de Deus na terra, de toda a Bíblia, de todos os profetas e depois dele dos apóstolos, dos discípulos e até hoje, porque ainda somos perseguidos quando pregamos o Evangelho de Jesus, porque ainda somos profetas deste Deus. Agora anunciamos que o Filho já veio, que o Filho já morreu, mas que o dono da vinha está voltando. Sim, este é o final, ele volta e faz justiça. Ele volta e coloca a vinha na mão de outros trabalhadores. Ou seja, a terra mudará de governo. Não será mais governada pelos injustos, pelos maus. Não será mais governada por homens que buscam a sua própria glória, o seu próprio governo, mas a terra será governada pelo próprio Filho de Deus. E com ele, homens e mulheres, como eu e você que entregamos a nossa vida a Cristo, a Bíblia diz que nós governaremos a terra com ele no seu reino eterno. Aleluia! Aleluia! Eis que um novo céu e uma nova terra se apresentam. Deus vai restaurar a criação. Deus vai renovar todas as coisas. Esta vinha voltará para as mãos do seu verdadeiro dono. Aquele que foi expropriado por Satanás, que cegou a humanidade e nos colocou num caminho de morte e de desobediência. Ele será derrotado, mas Cristo será exaltado. Aleluia! É disso que fala esta parábola. Sobre toda a visão da glória de Deus que foi roubada pelos homens que usurparam do poder e da autoridade de Deus. Que Deus possa nos ajudar a devolver a glória dele. Isso começa na sua casa. Você reestabelece o reino de Deus na sua casa quando você começa a glorificar o Senhor. Por isso que os louvores são muito importantes. O louvor, a oração, a gratidão. Uma oração que agradece pela água, pela comida, a oração que agradece pelo chinelo que você usa, pelo sapato, pelo carro, pela casa, pelo ar que você respira, pelos seus dedinhos das mãos e dos pés. A oração de gratidão, ela restabelece o reino de Deus, porque eu estou devolvendo a Ele o que lhe é justo, o que lhe é digno, porque tudo é dele, a vinha é dele. Eu sou apenas um trabalhador que foi colocado aqui, mas os frutos são dele. Tudo foi Ele que fez. Foi Deus que criou tudo. Quando você come uma fruta, quando você come uma comida,
Foi Deus que criou, foi Deus que criou aquela planta, Deus que fez ela, sabe? Esses dias eu estava comendo melancia com a minha filha, eu disse, Deus é maravilhoso, olha que fruta fantástica que Ele fez, docinha, né? É quase um sorvete natural, um picolé natural. Deus é maravilhoso. Comece a glorificar o Senhor e você está restabelecendo o reino dEle na sua vida. Querido Deus e Pai, toda a glória é Tua, toda a honra é Tua, todo louvor a Ti, Tu és maravilhoso. Nós decidimos, Senhor, voltar a Ti. Nós decidimos, Senhor, render toda a glória a Ti, porque tudo que temos e somos pertence a Ti. Entregamos a vinha da nossa vida a Ti e dizemos, Senhor, eis aqui os frutos. Eis aqui os frutos. Tudo que temos é Teu, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. O Senhor é o dono de toda a glória. A Ti todo louvor, a Ti toda exaltação. Entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser e pedimos, dirige as nossas vidas, guia os nossos corações. Aleluia, aleluia. Eu peço, Senhor, restaura a Tua glória em nossas vidas. Restaura a Tua glória em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que eu e você possamos andar no caminho do Senhor todos os dias. Convido você a compartilhar o devocional, enviar para os seus amigos. E amanhã estaremos juntos com a palavra de Deus.